Então, boa tarde a todos vocês que estão chegando aqui agora, nesse exato momento. Não se esqueça de compartilhar ao máximo, deixar aqui o seu like, o seu joinha é muito importante para todos nós. E deixe seu comentário, que é muito bem-vindo. Pessoal, vamos falar aqui a verdade. Há alguns dias estava sendo cogitado a possibilidade de serem aplicadas tarifas ao Brasil. Isso há 2 semanas. E alguns jornalistas da Globo, ministros do Supremo Tribunal Federal, ironizaram, tiraram sarro, né, fizeram piadinha em julgamento. Todos fizeram chacota, troça de eventuais tarifas. Quando foi anunciado que o Brasil teria uma tarifa de 50%, o governo federal começou uma discussão e levantou hashtags, financiou, tem até reportagem do Estadão que a gente vai trazer nas outras lives durante o dia. Financiou realmente, o PT financiou os seus influenciadores, uma rede de 40 influenciadores, mais as agências de marketing, que eles colocaram para ativar robôs e tudo mais. Essa denúncia já foi trazida pelo deputado Gustavo Gaia e hoje já está escancarado com reportagens no Estadão e na Folha de São Paulo. Bom, naquela ocasião, vocês se lembram que eu disse para vocês que era uma euforia momentânea? Quem está lembrado aqui que eu disse para vocês, olha, nesse exato momento vai começar, né, a dizer, nós vamos para cima, o Brasil é soberano, uhul, o Brasil é nosso. E depois vai vir a realidade. E vocês aguardam que a realidade vai chegar. Mas eu estava aguardando que essa realidade demorasse um pouquinho mais para chegar. Porque hoje é dia... Que hoje? Hoje é dia 20. Portanto, na prática, faltam 12 dias para essas tarifas começarem a entrar em vigor. Dia 1º. Este mês tem 31 dias. Então, nós avisamos a vocês, falamos assim, olha, petistaiada tudo, soberano, o Brasil é nosso, onde já se viu uma coisa dessa, agora é o nosso orgulho. Começaram a colocar até camisa verde e amarelo. O Trump é tão fantástico que fez até o petista abandonar o vermelho. Agora, hoje é dia 20. Temos aí menos de 10 dias do anúncio das tarifas. Anunciaram que iam fazer reuniões com empresários, que iam fazer negociações. O tal do Geraldo Alckmin entrou falando um monte de mentira. E é isso que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. Presta atenção. Então, bora. Vamos mostrar para vocês o que de fato está acontecendo. A verdade chegou, bateu na porta e o governo sumiu. Lula está viajando para o Chile. Que se lasque o povo brasileiro. Davi Alcolumbre e Hugo Mota estão de férias e deram férias aos nossos parlamentares. Que se lasque o povo brasileiro, afinal de contas eles só voltam dia 4 de agosto. Vamos ver o que está de fato acontecendo? Vamos lá. Presta atenção nessa matéria que eu vou trazer agora para vocês, de subir um pouquinho aqui para vocês verem. Tarifaço de Trump. Empresários veem retrocesso após reunião com o governo. Setores de pescado e madeira temem colapso com segmento da tensão comercial. Mas, meus amigos, só a Miriam Leitoa, na verdade, só a Miriam Leitoa, o William Bobo e aquela Medusa Neri, junto com a Andréa Sagui, é que acreditavam nessa história de que se reunir com empresários ia dar alguma coisa. A questão toda está correndo na Casa Branca. Quem está à frente de tudo isso é exatamente Donald Trump. Então, quem está à frente de tudo isso é o Donald Trump e o seu secretário de Estado, que é o Marco Rubio, que é o responsável não só pela questão da defesa e tudo mais, mas o Marco Rubio é responsável pela condução da América Latina. Vai adiantar fazer reuniãozinha com o empresário? Responde aqui para mim.
E eu fiz live mostrando empresário ao lado do Alckmin e não sei o quê, e falando porque nós estamos fazendo, nós vamos negociar, nós vamos fazer isso. Quero perguntar para vocês, vocês acham em sã consciência que fazer Convescote em Brasília vai resolver alguma coisa? Responde aqui para mim. É exatamente isso que vocês estão respondendo. É óbvio que não vai resolver. O problema está nos Estados Unidos. E aí, o que a gente tem para falar para vocês? A gente está diante de uma situação em que empresários que estavam um pouco se lixando para onde o Brasil estava indo, na direção que o Brasil estava indo, estão sentindo agora, no próprio bolso, o efeito daquilo que está por vir. E eu fiz aqui para vocês uma referência, e eu dei o exemplo de uma doença terrível. Imagina só que você é diagnosticado com câncer. E você tem duas alternativas. Ou você passa por uma cirurgia séria, se trata, faz químio, faz radioterapia. Ou você simplesmente nega a existência daquilo ali e vai empurrando com a barriga. Não, isso não é para agora, seja o que Deus quiser. O que você opta se acontecer isso com você, com um familiar seu, com alguém na tua família? Qual que vai ser a sua opção? Diante de um diagnóstico terrível que você está vivendo, o que você vai fazer? Você vai acabar imediatamente com o problema, mesmo que isso seja dolorido, que isso efetivamente passe por alguma questão, ou você vai empurrar com a barriga e vai levando, porque isso agora não está te afetando, não existe nada, nenhum incômodo. O que você vai fazer? Lutar pela vida, né, Silvio? Cirurgia, né, Bruno? É exatamente isso que o Brasil está vivendo nesse momento. E o empresariado brasileiro optou por levar com a barriga. Tá tudo certo. Não está me afetando agora. As coisas estão todas do jeito que eu gosto, eu estou lucrando, eu estou vivendo, eu estou conseguindo curtir minha vida. Ah, mas isso daí que se lasca, depois eu vejo isso. E é exatamente isso que aconteceu com o nosso país. Nós fomos atacados e tomados de assalto. O que se faz hoje dentro do Poder Judiciário e o consórcio que foi montado entre esposas de ministros que estão no alvo dos Estados Unidos, escritórios de advocacia, empresários e gente de toda espécie. Eu não preciso ir muito longe. De repente, parece que esqueceram dos aposentados brasileiros e do roubo do aposentado. Não ia ser essa semana que ia devolver o dinheiro? Eles não tinham anunciado que iam fazer de tudo para devolver o dinheiro imediatamente? Por que estão calados? Por que ninguém está apresentando até agora a devolução do dinheiro? Por que ninguém foi preso? Por que o PGR esqueceu e arquivou a ação de investigação? Será que é porque o irmão do Lula está no meio? Tudo isso acontecendo nos olhos do povo brasileiro, que sempre pagou a conta. Ah, o governo está sem dinheiro, aumenta o imposto. Mas o brasileiro já está trabalhando muito. Ferre-se, trabalha mais um pouco. Joga IOF, que eles nem sabem o que é isso, eles vão pagar no final e vão achar que está tudo certo, é só dar picanha e cerveja no final de semana. Faz um show da Anitta que está tudo resolvido. Essa é a realidade do Brasil. Quando vieram as tarifas, nós alertamos. É o caos. Eles vão sofrer. Quando vieram as sanções aos ministros do STF, ficou claro que o problema não era comercial, como eles sempre anunciaram. E mentiram e mentem o tempo todo. A embaixadora brasileira tomou uma porta na cara, mas agora eles afirmam que isso é mentira, que o governo está negociando sim e que isso é história. Pois bem,
Eu vou começar por essa reportagem e nós vamos mostrar para vocês que, mesmo as tarifas entrando só no dia 1º, os efeitos já estão sendo nefastos. E o empresariado que estava acreditando no governo, fazendo reuniãozinha em Brasília e ouvindo lero-lero, agora está nervoso, preocupado e começa a se voltar contra o próprio governo. Vamos dar uma olhada na reportagem da CNN para vocês entenderem. Olha aqui. Paulo Roberto Pupo, superintendente da ABIMCI, Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, disse à CNN que tinha saído da reunião interministerial com o governo com a cessação de recado passado. Da última terça-feira para cá, vê, contudo, pouco andamento nas discussões comerciais com os Estados Unidos e uma deterioração das relações diplomáticas. Ué, mas a Globo não está dizendo que o Brasil está negociando? Vocês não ouviram dizer que o Brasil está negociando com os Estados Unidos e que o governo está fazendo esforços com o empresariado americano? Vocês não ouviram toda essa baboseira aí durante a semana inteira? E o engraçado é que sumiram com a Mortadela Lima, né? Olha só. Portanto, depois da euforia, não, vamos fazer reunião, o Geraldo Alckmin vai assumir, ele vai estar à frente. O cara não pode pisar nos Estados Unidos, porque para os americanos ele é aliado de terrorista. Existe foto, filmagem dele na posse do presidente do Irã ao lado de líderes terroristas do Hamas e do Hezbollah. Esse é o cara que vão colocar para negociar em nome do Brasil? Vamos dar uma olhada aqui para que vocês prestem atenção em tudo que está acontecendo. Após o presidente norte-americano Donald Trump anunciar uma alíquota de importação de 50% para todos os importados brasileiros, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva, para você que fez o L, foi reunida num colegiado interministerial que tem buscado interlocução com o setor privado para encontrar caminhos para vencer o tarifaço. Pupo vê uma iniciativa perfeita por parte da equipe capitaneada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Porém, acredita que houve pouca evolução desde as conversas e alerta que a cada dia que passa, esse cronômetro fica ainda mais vermelho para alguns setores. Ué, mas você não acha que a iniciativa foi perfeita? Se ela é perfeita, Pupo, por que você está dizendo agora que o cronômetro passa e que existe preocupação? A iniciativa é perfeita, continua conversando com o Geraldo Alckmin, fazendo reuniões em Brasília, pago pelos trouxas que estão bancando a sua ida a Brasília. Vamos continuar lendo a reportagem. Abro aspas. Falei, ministro, vamos pensar na pior hipótese possível, chegar dia 1º sem acordo. Como fazemos com o que está em água? Uma pergunta que fica sem resposta. O governo absorveu. A expectativa era que fosse atrás, mas não aconteceu. E a sensação é de que piorou com declarações políticas. Declarações políticas de quem, senhor Pupo? Os esforços do executivo por um acordo têm enfrentado 2 entraves principais: a dificuldade em encontrar um interlocutor oficial na Casa Branca e a tensão política entre o republicano e o petista. Mas o governo e Itamaraty não disseram que a embaixadora americana, que estava de férias, porque é impressionante, todos eles gostam de férias. O Brasil implodindo, pegando fogo, e os caras estão de férias. A embaixadora de férias, bateu na porta, voltei. Eu voltei de férias, o que está acontecendo? Bum, fecha a cara na porta da embaixadora e o Itamaraty nega, mas aí o empresário vem e fala. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala. Uma pergunta que fica sem resposta. O governo absorveu expectativas. Os esforços do executivo por um acordo têm enfrentado 2 entraves principais: a dificuldade em encontrar um interlocutor oficial na Casa Branca e a tensão política entre republicano e o petista. Quer dizer, então, agora, que vocês foram descobrir que não existe interlocução? Não adianta petista entrar aqui na live e ficar gritando, falando um monte de besteira.
vai sobrar no teu rabo, parceiro. E olha só o que está acontecendo. O empresariado defende que as discussões sejam pautadas em questões técnicas e comerciais, buscando evitar ao máximo possível a rusga ideológica entre Lula e Trump. Ah, mas vai dar certo, amigo. Vai dar certo. O Brasil está sob sanção e eu, desde o começo, avisei a vocês que não era tarifa. A Globo e os demais falando que nós estávamos com tarifaço. E eu avisando desde o começo que não era tarifa, era sanção. Se é sanção, nós não estamos diante, nesse exato momento, de uma situação para falar de questão comercial. Olha aqui o que vem mais abaixo. Não tem nada a ver com briga política, a gente não tem alternativa, a gente precisa de um resgate do governo até que alguma negociação aconteça, disse a CNN Eduardo Lobo, presidente da ABPesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, acrescentando que irá enviar uma carta ao presidente da República, mas vai adiantar muito, pedindo uma linha de crédito de até 900 milhões para poder manter a saúde operacional do setor. E quem que vocês acham que eles querem que pague o setor da pesca? 900 milhões de linha de crédito para sair do bolso de quem? Por que eles não falam a verdade? Por que eles não dizem que o câncer tem nome e já se alastrou? É STF e Poder Executivo Palácio do Planalto. Ou se opera imediatamente, ou ele vai levar o paciente à morte. E a morte significa se tornar uma Venezuela, uma Cuba, uma Coreia do Norte. E nós estamos muito próximos disso. Olha aqui. Não tem nada a ver com a briga política, a gente não tem alternativa. A gente precisa ter um resgate do governo até que alguma negociação aconteça. Você quer que o povo pague aquilo que você sempre lucrou. Você quer continuar vivendo às custas do povo. Por que você não cobra a saída do governo? Lobo ressalta que os exportadores foram muito bem recebidos pelo vice-presidente Alckmin, mas maravilhosamente bem. Sejam todos muito bem-vindos. Mas indica que o pleito principal do setor produtivo ao governo não foi atendido, que era pedir imediatamente a postergação da entrada em vigor da tarifa prevista para o dia 1º de agosto. Pupo explica que a prorrogação é necessária para dar fôlego diplomático aos negociadores e logístico para os exportadores poderem descobrir como vão se adequar ao tarifaço. Mas vocês acham que o Trump fez isso para quê? Para que vocês tenham tempo de pedir socorro e continuar tudo do mesmo jeito? Segundo o superintendente da BINSE, a transição da produção no setor para outros mercados é praticamente impossível, devido ao tempo necessário para readequar as normas e certificações de um produto que ia para os Estados Unidos. O presidente da ABPesca pondera que, da reunião para cá, o cenário escalou, está tensionado. Nós, empresários, estamos assistindo de mãos atadas, sem qualquer tipo de possibilidade de contribuir ou de intervir no que está acontecendo. Larga de ser mentiroso, ô vagabundo. Larga de ser mentiroso. Vai lá no Congresso Nacional e faz pressão é quem pode resolver, que é o Senado Federal. O governo até sugeriu que o setor privado faça pressão aos importadores para que estes façam pressão no governo americano. Puta que pariu. Mas isso, para o setor de pescados, não funciona. O importador americano de pescados não vai ligar para o presidente baixar tarifas, vai comprar mais barato do concorrente, alerta. E vocês acham que é só o setor de pesca que vai fazer isso, meus amigos? Você acha que o empresário americano vai querer arranjar confusão com o Donald Trump por conta do Brasil? O presidente da ABPesca lamenta que depois de ter tomado o espaço dos peixes brasileiros na mesa de jantar norte-americana, dificilmente o produtor nacional vai conseguir voltar a ocupar esse espaço conquistado com anos de investimento em qualidade, competitividade e fortalecimento contínuo. 70% dos pescados exportados pelo setor vão aos Estados Unidos. Hoje o peixe brasileiro é embargado de entrar no mercado europeu desde 2017. Mas o Lula não viajou a Europa inteira? A Janja não gastou o nosso dinheiro viajando para a Europa toda para abrir mercado? Por que você exportava 70% para os americanos?
Faz o L, parceiro. Lobo vê uma perspectiva de melhora no cenário com o acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia, mas já saiu, vai fundo. Contudo, diz que é necessária uma ação urgente para garantir a sobrevivência do setor. Paulo Roberto Pupo reforça que os próximos dias serão cruciais. Ou alguma coisa acontece, se não congela inteiro o setor, não tem como rodar. Então já vou te avisando, parceiro. Nada vai acontecer. Os madeireiros do Brasil dependem fortemente das exportações dos Estados Unidos, com algumas de suas empresas dedicando 100% de suas produções aos norte-americanos. Dançou. O setor começou a forçar férias coletivas e projeta a necessidade de demissões para poder se manter sem as vendas aos Estados Unidos. No momento, o superintendente da ABINCE vê o empresariado como refém da negociação. Passageiros nesse carro. Vocês são passageiros da agonia. Para vocês estava tudo ótimo. Ferre-se a Débora do Batom, ferre-se o que o Brasil está um caos, ferre-se que a justiça não existe. Para vocês bastava contratar a esposa de um ministro do Supremo que estava tudo certo. O lucro era garantido. Para fortalecê-la, depende que sejam trabalhados argumentos técnicos como a complementariedade entre as pautas produtivas brasileira e norte-americana. Como eu estou mostrando para vocês, isso está só começando. Vamos mostrar mais coisas. Vamos além. Vamos trazer aqui algumas outras notícias. Vamos lá. Governo Lula já trata tarifas como realidade e não espera recuo de Trump. Integrantes do governo Lula tratam as tarifas anunciadas por Trump como realidade e veem pouca chance dos Estados Unidos recuarem, por enquanto. Depois da euforia dos petistas, que acham que com uma folha de maconha na mão vão vencer os americanos, a realidade bateu finalmente na casa deles. Vamos ler a matéria, porque isso daqui está no Globo. Mas se está no Globo, é verdade. Governo Lula já trata tarifas como realidade e não espera recuo de Trump. Integrantes do governo Lula tratam as tarifas anunciadas por Trump como realidade e veem pouca chance dos Estados Unidos recuarem por enquanto. Integrantes do círculo mais próximo do presidente Lulu já trabalham com a hipótese de que o presidente americano Donald Trump não recuará desta vez e que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciados por ele deverão, de fato, entrar em vigor no dia 1º de agosto. Oficialmente, porém, o governo ainda aposta em uma saída via negociação, apesar de ver a possibilidade de um acordo distante neste momento. Segundo 3 fontes ouvidas pela BBC News Brasil em caráter reservado, os sinais enviados pela Casa Branca nos últimos dias foram interpretados no Palácio do Planalto como demonstrações de que, ao menos por enquanto, o governo americano estaria disposto a levar as ameaças de tarifas sobre produtos brasileiros adiante. Eles ainda acham que é só por enquanto. Entre esses sinais estão as declarações e postagens de Trump sobre o Brasil nos últimos dias e a decisão do governo norte-americano de revogar vistos para ministros do Supremo Tribunal Federal, entre eles Alexandre de Moraes, e para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. A possibilidade de um recuo de Trump total ou parcial ainda não é totalmente descartada por integrantes do governo, uma vez que Trump voltou atrás em outros casos, como o das tarifas impostas à China e a outros parceiros comerciais, desde que iniciou sua nova política tarifária em abril deste ano. Olha só, a possibilidade de um recuo de Trump total ou parcial ainda não é totalmente descartada por integrantes do governo, uma vez que Trump voltou atrás em outros casos, como das tarifas impostas à China. Vamos ver o que aconteceu com a China. Mas, segundo as fontes consultadas pela reportagem, a possibilidade de uma flexibilização das tarifas, ou mesmo em adiamento, no caso brasileiro, teria ficado mais distante nos últimos dias. Com pouco mais de 10 dias até a data estipulada por Trump para o início das tarifas, o governo pretende manter sua atuação em 3 pilares. Manutenção das negociações formais. Que negociações? Vamos lá, meus amigos. Que negociações? O próprio representante da indústria madeireira e de pesca, os 2 representantes,
deixaram claro que não tem nenhum tipo de negociação. A embaixadora brasileira sequer consegue entrar na Casa Branca. Manutenção do quê que esses caras estão falando? De que negociação? O vice-presidente da República que está diante da negociação não quer pisar nos Estados Unidos, está com medo de ser preso na hora que chegar no aeroporto aqui em Washington. Manda o Barroso vir para cá, então. O Moraes. Manda o ministro Alexandre de Moraes, que é o principal causador de toda essa instabilidade, porque se associou ao Lula, manda ele pisar aqui em Washington para negociar. Que negociações vocês estão falando? Continuam mentindo descaradamente ao povo brasileiro. E aí, nós mostramos para vocês a verdade. Sensibilização de políticos e empresários norte-americanos sobre o impacto da medida. Meus amigos, deixa eu deixar claro uma coisa para vocês. Mas nem os deputados democratas estão a favor do Brasil hoje. Todos nos Estados Unidos sabem que o Brasil está recebendo sanções piores do que foram aplicadas ao Irã. O sujeito quis destruir a América. Ele está combatendo o dólar como sendo moeda nas negociações. Ele chamou o presidente americano de nazista e fascista. Esses caras querem negociar com quem, cara pálida? Que políticos que eles estão falando? Quem é o político ligado ao Trump que vai apelar hoje para um governo que financia a guerra na Ucrânia, aumentando as suas importações com a Rússia em mais de 30% durante o período em que assumiu? E diminuindo as importações dos Estados Unidos em mais de 20%. E ainda fala com a maior cara de pau, mas nós temos aqui uma balança comercial desfavorável para o Brasil em relação aos Estados Unidos. Nós vendemos manga para o americano e o americano vende iPhone para o Brasil. Você queria o quê nessa balança comercial? Mas vamos continuar aqui, porque não é só essa reportagem, não. Tem mais coisa. Vamos lá, para que vocês entendam de fato o que está acontecendo. E preparação para eventual retaliação. E aí vai dar certo. Olha só as três alternativas. Manutenção das negociações formais que não existem, então vai manter sem ter porcaria nenhuma. Sensibilização de políticos e empresários norte-americanos sobre impactos da medida que estão se lixando, porque este cara que está aqui coçando a cabeça, essa cabeça que tem a mesma coisa que camarão tem, é o responsável juntamente com o outro que tem pouco cabelo na testa. E preparação para eventual retaliação. Sem recuo à vista. Interlocutores do presidente sempre trataram um eventual recuo de Trump em relação às tarifas como uma possibilidade não tão remota assim. Sempre mentiram. Esse foi um dos motivos, inclusive, pelos quais o governo tem evitado falar de forma direta de que maneira o governo retaliará caso as tarifas entrem, de fato, em vigor. Em conversas informais, alguns deles lembravam a retórica do norte-americano em relação à China, México ou Canadá, três dos primeiros e principais alvos da política tarifária do presidente norte-americano. E ele quer se comparar à China, ao Canadá e ao México. No caso da China, Trump começou anunciando tarifas de 10%, que foram subindo até chegar a 145%. Após a China responder elevando suas tarifas sobre produtos norte-americanos e impondo restrições à exportação de terras raras dos Estados Unidos, os dois países chegaram a um acordo e as tarifas a produtos chineses ficaram em 55% em média. Espere um pouquinho. Deixa eu entender. O Brasil foi taxado em 50% e está querendo usar o exemplo chinês, que foi taxado em 55%? Meus amigos, me ajudem aqui a entender isso. A reportagem do Globo está dizendo que o Brasil tem expectativa porque, no caso da China, chegou a 145% e se estabilizou em 55%. No caso do Brasil, está em 50%. Quer dizer, então, que se subir para 55%, está tudo bem? É isso que eu entendi? E eles querem comparar a economia chinesa, que tem 1,3 bilhão de habitantes, com a economia brasileira falida.
É isso. É por isso que esses petistas estão nervosos, por isso que eles entram na live, porque eles sabem que o grosso está chegando e está vindo para cima deles. E ainda vão falar, não, mas está vindo para todo o povo brasileiro. Vocês não entenderam ainda. Vocês não entenderam. Aquela população que vocês estão enganando há muito tempo, utilizando este veículo de comunicação para enganar, porque a gente sempre diz para vocês o que ia acontecer. Em momento algum eu omiti de vocês o que estava acontecendo. Eu falei que os americanos iam tomar as medidas a conta-gotas. Eu disse, e ainda dei prazo, e só não aconteceu isso há um mês atrás por conta da guerra que explodiu entre Israel e Irã. Eu tinha trazido em abril para vocês quando que isso iria acontecer. Estou falando a mentira aqui para vocês? No começo de abril, eu não trouxe para vocês, aguardem o mês de junho. O que surgiu, que atrasou em um mês aquilo que nós tínhamos falado para vocês já em abril, foi justamente a guerra de Israel com o Irã. E eu disse, avisei, quando os americanos acabaram com a guerra, que lançaram aquela bomba, eu falei, agora as atenções vão ser voltadas para o Brasil. E hoje o Trump está de olho no Brasil. Os Estados Unidos viraram a sua atenção para o Brasil. E vocês vão querer continuar apostando contra os americanos. E os americanos estão fazendo isso para lutar pelo Brasil. Ai, Kleber, mas as tarifas dos americanos visam exclusivamente porque o Trump falou que MAGA, Make America Great Again. E para a América ficar grande novamente, ela precisa de um país chamado Brasil. O que a China negociou? Vamos ler aqui de novo, porque as pessoas não conseguem perceber. Após a China responder, levando suas tarifas sobre produtos norte-americanos, impondo restrições à exportação de terras raras. Qual é o segundo maior produtor? Qual é o segundo país que tem a segunda maior reserva de terras raras do planeta? O Brasil. E não pode explorar porque existe a Marina Silva, existe o IBAMA e existe toda essa corja petista que usa desses expedientes para atender Rússia, China e Companhia Limitada, porque eles são inimigos da América. E o Brasil, ao se aliar aos inimigos da América, se tornou um inimigo da América. Só que enquanto a América é um pitbull treinado, campeão, a China é um boxer. A Rússia, sei lá, fala um outro cachorro aí qualquer, um show. E o Brasil um pincher. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Portanto, o Donald Trump está fazendo aquilo que ele prometeu ao povo americano, defender o povo americano. E entregar o Brasil aos interesses da China, transformar o Brasil num país socialista como a Venezuela, não é interesse do povo americano. E é por isso que o Trump voltou a sua atenção para um país chamado Brasil. Trump também fez recuos em relação à União Europeia. Após anunciar tarifas de 50% sobre produtos do bloco em maio, ele adiou o início da cobrança das tarifas para o dia 9 de julho. Agora, a administração norte-americana negocia a taxa sobre produtos do bloco entre 15% e 20%. E o que a União Europeia ofereceu em troca? A OTAN foi obrigada a prometer aumentar o orçamento militar europeu de 2% para 6%. O Brasil ofereceu jabuticaba. Então, deixa eu tentar aqui explicar para vocês. Os americanos gastam bilhões de dólares anualmente em defesa da Europa, por conta da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os países europeus aplicam
no máximo 2% em segurança, armamentos e tudo mais. E eles negociaram de que vão passar de 2% para 6%. Isso está causando um baita de um problema na Europa. Porque enquanto eles deixavam na mão dos americanos negociar isso, eles estavam danando a colocar programas sociais para transformar o povo europeu, que está velho, ultrapassado, carcamano, acostumado na zona de conforto, a abrir a boca e esperar o dinheiro entrar, vivendo vida de país de primeiro mundo. Agora, o Donald Trump falou: pague por isso, que a gente reduz a tarifa. E o Brasil ofereceu o quê? Jabuticaba. Rindo, fazendo troça. Olha só. Vamos colocar aqui bem claro para vocês. Mas, segundo as fontes ouvidas pela BBC News Brasil, a possibilidade de recuo parece cada vez mais remota no caso do Brasil. A principal razão para isso estaria na motivação principal das tarifas ao Brasil. O interlocutor do presidente afirmou que, diferentemente do que aconteceu com outros países, as tarifas de Trump ao Brasil teriam motivação essencialmente política e não econômica. Uma comprovação disso, segundo ele, seria o fato de que o Brasil tem déficit comercial de 410 bilhões com os Estados Unidos nos últimos 15 anos. A outra suposta comprovação desta tese é o fato de Trump ter vinculado explicitamente as tarifas sobre produtos brasileiros ao julgamento pelo STF, no qual o presidente Jair Bolsonaro é réu. Nenhuma das cartas divulgadas por Trump anunciando tarifas, diz esse interlocutor, mencionou qualquer fator da política interna dos países para justificar as tarifas. À medida que os Estados Unidos vincularam as tarifas ao fim do processo criminal contra Bolsonaro, afirma esse interlocutor, não haveria como acreditar que os norte-americanos estariam de fato interessados em algum tipo de negociação. Ah, vá. Falaram isso para o Lula e para o Alckmin. E sem negociação, seria difícil supor que Trump possa recuar, apontou a fonte ouvida pela BBC News Brasil. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo, durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente, diz um trecho da carta assinada por Trump, em que ele anunciou as tarifas ao Brasil. Outro interlocutor do presidente, ouvido pela BBC News Brasil, diz que, por conta dos sinais enviados pelo governo norte-americano até agora, o objetivo da administração Trump parece ser o de exercer algum tipo de influência sobre o processo eleitoral de 2026. Sob essa lógica, manter as tarifas ao Brasil e as sanções a membros do judiciário seria uma forma de tentar desgastar o atual governo do presidente Lula e pressionar pela reabilitação eleitoral de Jair Bolsonaro para que ele possa disputar a presidência em 2026. A aposta seria em uma vitória de Bolsonaro ou de algum de seus aliados mais próximos para que o país ficasse alinhado aos interesses de Trump em áreas como acesso a minerais, terras raras, minerais estratégicos e a regulação de plataformas de tecnologia. Não estou surpreso em vê-lo liderando as pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto, afirmou Trump em uma carta divulgada na sexta-feira, dia 18. Lembrando que hoje é dia 20. Antes de Bolsonaro ser alvo de uma operação da Polícia Federal autorizada pelo STF e que determinou que o ex-presidente use uma tornozeleira eletrônica e fique sem acesso às redes sociais. Atualmente, Bolsonaro está inelegível por condenações pela Justiça Eleitoral. Ele ainda é réu em um processo criminal que tramita no STF por seu suposto envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado decorrente da sua derrota eleitoral em 2022. Bolsonaro, por sua vez, nega seu envolvimento em qualquer crime. E aqui fica explícito, fica totalmente explícito, que este julgamento é um julgamento político, e eu sempre falei isso para vocês. Aliás, vocês mesmos respondiam aqui para mim nas nossas lives. Esse julgamento é um julgamento técnico, jurídico ou é um julgamento político?
E desde o início, Bolsonaro já começou nesse julgamento condenado. Primeiro, porque ele não deveria ser julgado pelo STF. Ele deveria ser julgado em primeira instância. Mas levaram para o STF porque sabiam que ele seria absolvido em primeira instância e que esse julgamento demoraria 3, 4, 5 anos. Depois, porque o juiz que se apresenta na causa, ele é flagrantemente impedido, porque ele é vítima. E aí, quando o STF fala assim, mas então nenhum juiz do STF deveria julgar. Exatamente, deveria ser julgado pelo STJ e, no caso, pela primeira instância. Aí, nós vemos uma declaração do presidente do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Supremo é um tribunal político. Mas o Supremo não quer ser tratado politicamente. Ele é um tribunal político, mas não quer sanções políticas. Vejam só que coisa interessante. O governo quer atuar politicamente, o Supremo quer atuar politicamente, mas ambos não querem sanções políticas. Querem tratar de caso comercial. Vocês acham que vai colar? Fala aqui para mim. Vocês acham que o Trump vai aceitar essa desculpinha? Ele vai acreditar nesse joguinho? Por óbvio que não, né? E é justamente aí que entra algumas coisas que eu vou trazer agora para vocês. Presta atenção no que eu vou começar a trazer agora. Exatamente o que o senador trouxe, o que essa mulher está falando. Presta atenção. Boa, o PIB cresceu 1,4% no primeiro trimestre, com avanço anual de 2,9%. Nosso querido presidente até postou aí, até porque, uau, como o Brasil tá crescendo, não é mesmo? Não, mas peraí, que a mídia fez o papel dela, dizendo que o Brasil está entre os países que mais cresceram no primeiro trimestre. Desculpem, eu sempre jogo balde de água fria porque eu trago os dados. Porque quando você entra nesse PIB, você infelizmente descobre que esse crescimento, na verdade, é resultado de um crescimento de 12% do agro. Sim, novamente o agro carregou o PIB nas costas. Opa, deu bug. Porque o aumento do PIB foi provocado quase que exclusivamente por conta da atividade agropecuária. E o agro, ele é fascista. Então, putz, que devem estar os esquerdistas uma hora dessa? Defendo, comemoro o alto do PIB, mas não, é do agro fascista. Critico o agro fascista, não, mas é ele que está carregando nosso país nas costas. Nossa, se o esquerdista tivesse cérebro, iria estar queimando uma hora dessa. Mas voltando, porque a indústria teve crescimento negativo. Cresceu para baixo. É assim que diria, Miriam, então? E os serviços, os míseros 0,3%. Sim, minha gente, como sempre, é o agro que carrega esse país nas costas. Porque sem o agro, talvez os únicos tipos de economia que tenham crescido seria o jogo do tigrinho, OnlyFans e narcotráfico. Mas vamos entrar um pouquinho mais nos dados, eu sei que vocês gostam. Vamos analisar aqui o PIB por setor. Olha o agro, ele estava muito miudinho desde o primeiro trimestre de 2024. Inclusive, no final do ano passado ficou negativo, né? E agora se recuperou. Gente, sem esse cara crescendo, ia ser uma tragédia enorme. Agora, a tragédia mesmo é na indústria, do qual o país se gaba tanto, não é mesmo? Onde o crescimento estava muito pífio e agora está negativo. E também os serviços que estão decaindo, gente. Onde que isso aqui é um dado animador para o Lula postar? Nesse outro gráfico, vocês também podem acompanhar o peso da agropecuária, desse crescimento. Porque depois ali do pífio crescimento de atividades financeiras, de seguros, a gente teve transporte negativo, construção negativo e indústria de transformação negativa. Agora vamos lá, não é desmerecendo esse crescimento pífio, não. Vamos supor que o crescimento do PIB tivesse sido muito bom, mas muito bom mesmo. Seria bacana? Seria, mas não passaria de um número, porque o que realmente importa é o PIB per capita, é o quanto de renda do cidadão brasileiro vai aumentando ao longo dos anos. E, gente, vamos lá, a gente tem um dos piores PIBs per capita da América Latina. A gente é uma miséria quando se trata de PIB per capita. Então, crescimento do PIB é bom quando ele tem crescimento em todas as atividades. Não só em uma que cresceu muito e que carrega esse país nas costas, mas muito mais do que isso, o que traz real poder aquisitivo para a população. E isso não existe. Bom, vocês viram aí o que ela trouxe. É uma triste realidade. A imprensa mente e só nega informação a vocês. Comemoramos o crescimento do PIB em um único setor, que é o agropecuário. E agora, esse setor, nós mostramos para vocês que está chorando. Olha só o caso da pesca. Mas nós vamos mostrar daqui a pouco para vocês o caso da manga, do suco de laranja, do café, da carne.
Todos estão sentindo as tarifas. Portanto, se o agro é o que segura o PIB, se nós não conseguimos exportar para a maior economia do mundo, o que vai acontecer com a nossa riqueza? E ela chamou atenção para uma coisa muito importante, a respeito do PIB per capita. Vocês sabem o que é o PIB per capita? Eu preciso da honestidade de vocês nesse momento, porque as coisas vão sendo faladas e nós esquecemos que nem todo mundo é economista, nem todo mundo é advogado, nem todo mundo é médico, engenheiro. E às vezes, olha só, a Tânia Maria não sabe o que é PIB per capita. Já o Diego Damore sabe. A Maria de Sá não sabe. A Vânia Midi não sabe. A Ziberleia Matias não sabe. Então, deixa eu explicar para vocês, para que vocês entendam. Você pega toda a riqueza do país e divide pela quantidade de habitantes que esse país tem. Você vai ter uma média da riqueza desse país. O PIB per capita anual do povo brasileiro, entre os que mais ganham, os que menos ganham, entre as maiores empresas, as menores empresas, gira em torno de 10 mil dólares por ano. Ou seja, nossa renda do povo brasileiro é em torno de 850 dólares por mês. Isso é o PIB per capita. Se você for multiplicar esses 850 dólares por mês a 5,60, sei lá quanto que está hoje, quanto que vai abrir amanhã, não sei se vai chegar a 6, vamos chegar a 6. Colocar aí 800, 6 vezes 8, 48. Eu lembro que eu tinha feito a conta, dá 4.660 pelo dólar atual. Então imagina que cada brasileiro recebe, em média, R$ 4.660, entre os mais ricos e os mais pobres. Muitos de vocês aqui recebem menos, 4.760. Muitos de vocês recebem menos, muitos de vocês recebem mais. Mas, na média, dá este valor. Aí imagina que nós estamos querendo competir e aplicar sanções recíprocas a um país que tem um PIB anual, pasmem, de 85 mil dólares. O que dá por mês algo em torno de 7.500 dólares. O que vai dar em reais algo em torno de 39, 40 mil reais por mês, contra os nossos 4.600. E aí? Vai dar certo? Nós vamos fazer com que esses caras que recebem na média americana, porque o estado que tem o pior PIB dos 50 estados americanos é o estado do Mississippi. Ele tem um PIB anual de 53 mil dólares anuais. 53 mil. Dá algo em torno de 4 mil dólares mensais. Uma bagatela aí de 20 e poucos mil reais. 22, 21. Se você tivesse com o pior PIB dos Estados Unidos, você não estaria feliz hoje? Esse é o estado mais pobre dos Estados Unidos. Agora, se os Estados Unidos têm um PIB de 85 mil dólares, a Califórnia tem um PIB de 102 mil dólares por ano. É o estado mais rico. Vocês pararam para pensar na nossa situação? Vocês pararam para pensar na realidade do Brasil? No que efetivamente o governo Lula está querendo se meter? E a responsabilidade é dupla, Alexandre de Moraes e Lula. E quando eu falo Alexandre de Moraes, é ele e todos os seus parceiros já identificados pelo governo americano.
É óbvio que vai vir uma taxa de desemprego muito grande. É óbvio que o Brasil vai sentir, mas é óbvio que precisa ter um remédio enérgico. E se o empresariado ainda não prestou atenção, se o povo brasileiro ainda não prestou atenção, muito em breve vai prestar atenção. Porque nós estamos vivendo nesta miséria que nós vivemos no Brasil, graças a esses caras que estão aí. Quando Bolsonaro e Paulo Guedes tocaram o dedo na ferida, parte dos banqueiros, dos empresariados, daquele da Faria Lima, falaram: espera um pouquinho, nós vamos perder o nosso privilégio? Houve diminuição de imposto durante o governo Bolsonaro. Mesmo no meio de uma pandemia, os municípios estavam vigorosos. O Brasil crescendo de vento em polpa. E o que eles protegem? Vamos proteger as girafas da Amazônia. Deixa as terras raras aqui. Vamos combater as big techs. Vamos fazer parcerias com grandes parceiros dos BRICS. Apenas para deixar para vocês aqui, eu quero fazer uma pergunta, porque a gente sempre tem que trazer para a linguagem mais fácil para vocês, porque algumas pessoas não entendem. Imagina só que você tem dois clientes. Você tem dois clientes muito bons pela frente. O seu Joaquim e o seu Manuel. O seu Manuel é o cara mais rico da rua. E ele garante que ele vai comprar de você a bons preços. O seu Joaquim é o segundo mais rico da rua. Só que ele traz um problema. Ele faz certas imposições aonde ele quer fazer. Você tem um mercado, mas eu quero ser o dono da sua padaria do mercado. Você tem uma farmácia, mas eu quero ser dono daquela gôndola. E ele é o segundo mais rico. Mas a diferença da riqueza do seu Manuel, que é o mais rico, do seu Joaquim, que é o segundo mais rico, é de quase 8 vezes. O seu Manuel é 8 vezes mais rico. E ele não quer nada teu. Ele só quer a continuidade de que você continue fornecendo. O seu Joaquim, ele é 8 vezes mais pobre que seu Manuel. E além de continuar sendo seu cliente, ele quer exigir que você comece a ser sócio dele, passando parte daquilo que é seu para ele. Qual que é o melhor cliente para você? Seu Manuel ou seu Joaquim? Nesse caso, eu estou mostrando para vocês que seu Manuel é os Estados Unidos. E o seu Joaquim é a China. A China está comprando terras no Brasil, aprofundando dentro do Brasil, em troca de migalhas. Quer construir 2 ferrovias ligando o Atlântico ao Pacífico para continuar o Brasil dependente, continuar sendo um país atrasado, fornecendo o que eles precisam, que é a soja para alimentar a boca dos chineses, que são hoje 1 bilhão e 300 milhões. Os americanos, que estão no mesmo continente e que são os mais ricos, nós chegamos e falamos assim: não queremos fazer comércio com você. Pelo contrário, eu quero te destruir. Eu quero acabar com a comercialização com a sua moeda. E eu vou me tornar um inimigo seu. Porque ideologicamente eu sou amigo do seu Joaquim. Este é o Brasil de hoje. Este é o Brasil que o Trump observou. Este é o Brasil que se tornou inimigo da América. Para quem não prestou atenção ainda, na decisão do Alexandre de Moraes, que impôs medidas restritivas e, na realidade, uma prisão domiciliar ao Bolsonaro, porque hoje o Bolsonaro é domingo, ele não pode sair de casa. Ele não pode encontrar com a população. Até às 6 horas da manhã de segunda-feira, Bolsonaro está em prisão domiciliar. Então, para quem ainda não entendeu a roda, a decisão do Moraes diz que
inimigos externos não irão se meter no país. Ele, Moraes, que é sócio de Lula no governo, declarou guerra aos Estados Unidos. E hoje os americanos encaram o Brasil como um país inimigo dos Estados Unidos. Não porque eles assim quiseram, mas porque o presidente da República do Brasil, um cachaceiro condenado por corrupção, declarou guerra ao povo americano. E porque um ministro da Suprema Corte assim o fez numa decisão. Vocês acham que vai dar certo?